Oiê, sejam bem-vindos ao No Sense of Fashion. Eu sou a Manô Eu sou a Rafa. Eu sou a Isa. e hoje a gente vai contar sobre esse momento da vida em que a gente tá e todas as mudanças e opiniões que mudam no meio desse caminho, os momentos que a gente tem que enfrentar e que a gente de fato vê que somos sozinhos no mundo, por mais que tenhamos uma rede de apoio. Mas essa é a famosa crise dos 20. A gente passa por um período de muitas indecisões, de tomadas de decisões, de inícios, de fins, de ciclos. É uma fase muito incerta também, né? Porque a gente saiu da escola, agora é tipo a vida real começando, sabe? Eu só tenho 10 anos que eu tô fazendo Exato. E aí agora a gente tem muito mais responsabilidade. A gente tá fazendo faculdade, né? A gente trabalha. Então, assim, é muita coisa no nosso prato e a gente tem que dar um jeito de resolver tudo. É aquele momento também que vira a chavinha, né? De tipo assim, tá entrando na fase adulta, mas tu ainda é uma jovem, tu quer ser jovem, mas tu tem que trabalhar, daqui a pouco tu tem que ganhar o teu próprio dinheiro, se tu não ganhar o teu próprio dinheiro, o que acontece? Sim. E eu acho que vem muitos pensamentos, né, durante esse processo, muita autossabotagem também. Muito. E eu acredito que tudo isso, pelo menos assim, acho que pra nós três se iniciou quando a gente deu o primeiro passo pós saída de casa, pós saída de colégio e começando uma vida sozinha, Sim. né? Onde a gente começou a aprender que justamente isso, se a gente não fizer por nós mesmas, ninguém vai fazer. Então, até as tarefas mais simples do nosso dia a dia, né? Em que a gente aprende a ter responsabilidade, onde a gente aprende a ter maturidade. E a gente, acho que mais importante, aprende a viver com a gente mesmo, né? É um momento de total, assim, construção de identidade, né? Tipo, é o primeiro momento da nossa vida que a gente tá por si só. Porque antes a gente tinha a escola, que aí, claro, tava sozinho, mas tinha colegas sempre juntos. Tava morando com a família. Agora é tu por ti, entendeu? Então a gente tem que aprender a se virar, a lidar, e a gente realmente começa a desenvolver a nossa personalidade própria, sabe? Tipo, Os quem eu nossos- sou de verdade. Exato, os nossos valores, né? O que a gente de fato acredita. E a mudança como sentimento, assim, também. Sim. Tipo, por exemplo, eu sempre, né, morei na casa dos meus pais, assim, durante ali o período da escola, do colégio, e tu sair e começar uma vida sozinha envolve muita questão de solidão, Tu aprender tem a que ser gostar sozinha. da tua Tu tem própria que, companhia. não, tu tem que, tipo, se forçar a gostar, porque é tu e tu ali, né? Sim. E ainda que nós estamos, assim, relativamente perto, né, da onde a gente mora, tu não tanto, né? É. Sim, É às que vezes bate uma saudade. de querer voltar toda hora e não poder, mas é importante, né, esse período pro crescimento, pro amadurecimento. É um processo, assim, né? Que tudo que tu fizer, tu tem que fazer sozinho, tem que se virar sozinho. E se tu não fizer, ninguém faz por ti. A tua casa, ela não se arruma Sim, por ti. não se arruma sozinha. E é bem, tipo, uma coisa que eu fico pensando. Se a gente não arruma a nossa casa, ninguém arruma, né? E a nossa casa parece que, assim, o tempo Reflete inteiro ela tudo. está desorganizada. Tipo assim, tu come, tá tudo um caos. E é tipo assim, tem que estar constantemente arrumando. É que nem eu acho os pensamentos, assim, nessa fase da nossa vida, dessa fase da vida, né? Porque ao tempo inteiro a gente tá mudando, a gente tá amadurecendo, a gente tá tendo novas visões sobre outras coisas, tendo outras experiências. E aí, quando essas coisas acontecem, tipo, a gente também tem que estar o tempo inteiro se policiando, e tipo assim, o que que eu penso, o que que eu acho. Tem que estar organizando os pensamentos o tempo inteiro, porque na verdade é uma mudança constante, né? Que nem arrumar a nossa casa. É muito um reflexo, né, tipo, sei lá, a casa que tu vive é um reflexo da tua cabeça, né? Sim. E eu pra não dava mim, bola isso quando eu era menor, mas tipo, agora faz muito faz sentido. muito sentido. Só que o meu problema é que, tipo assim, cara, eu posso arrumar toda a minha casa. No outro dia, eu vou dar um jeito de fazer uma bagunça. Eu Isso juro. não é sobre casa e bagunça, sabe? Às vezes é a mente que reflete a casa, né? Exatamente, tipo, e pra mim, eu tenho uma certa dificuldade, por exemplo, vamos falar em limpar a casa, né? Tipo assim, em limpar um pouquinho a cada dia. Não, a casa precisa ficar caótica pra daí chegar num ponto em que eu preciso gastar um dia inteiro aqui, ó, pra limpar toda a casa. Sim. E, tipo, no outro dia, daí eu já começo a fazer pequenas outras baguncinhas. E, tipo, isso reflete muito sobre o nosso Claro que interior, sim, sabe? eu fico ansiosa quando a minha casa tá começando a ficar bagunçada. Só que aí tu tem que escrever o TCC e aí não dá pra arrumar a casa, aí tipo, é tudo umas escolhas, assim.
como a Isa falou, repetindo, a gente tem que fazer por a gente. E é nesse momento em fazer por a gente que a gente tem que ver, de fato, o que faz sentido pra nós, né? O que faz sentido, seja dos lugares que a gente vai, ou, sei lá, as pautas que a gente aborda, sabe? As pessoas que a gente convive. As pessoas que a gente convive. E eu acho que é o momento de olhar pra dentro e pensar que, na verdade, o outro, ele pode ir a qualquer momento, né? Qualquer instante. A gente é nós mesmos. E eu acho que é legal essa transformação e essa fase da vida pra tu se agarrar nos teus princípios, sabe? E aí disso construir a tua própria identidade, a tua própria visão sobre a vida, né? Só que exatamente, a gente tem muita autossabotagem. Eu acho que é isso que nos limita o tempo inteiro, né? Eu acho que também a gente fica vendo na internet, né, as pessoas fazendo coisas o tempo inteiro. Tipo, reflete muito na gente, né? Que a gente deveria estar fazendo... Tá viajando, tá juntando dinheiro pra viajar, tá fazendo um curso, tá postando vídeo, tipo, enfim, qualquer coisa que seja. Acho que a gente acaba se comparando, né, constantemente. E aí isso acaba, talvez, nos frustrando, sabe, nessa fase, assim, da vida de o que eu deveria estar fazendo. Sei lá, eu tenho muito sentimento de que quando eu tô consciente, não, eu sei que eu faço coisas por mim e tal. Só que, cara, quando tu vê dando esse monte de informação, tu fica tipo assim... Cara, que eu não tô fazendo nada. Tipo, sempre tem essa coisa de eu não tô fazendo nada, eu devia estar fazendo mais, sabe? Essa cobrança, assim, interna, né? Isso é muito pela internet hoje, né? Porque, obviamente, todo mundo mostra as melhores partes da vida na internet, né? E agora falando, tipo, de influenciadores, essas profissões que conseguem um sucesso absurdo muito cedo, sabe? Tipo, eu vejo pessoas de 21 anos, de 22 anos, né, a minha idade, com uma casa própria, entendeu? Com carro. Tipo, uma estabilidade financeira bizarra. E aí é muito difícil a gente não se comparar e não achar que tá atrasado, sabe? Claro. Eu acho que tem que fazer um pensamento que é muito difícil, assim, né? Por exemplo, tipo, cara, tá, mas qual é o contexto que essa pessoa tá inserida? Exato. Tipo, quais as oportunidades que elas tiveram? Tipo, cada um tem a sua vida, né? E, enfim, é muito difícil a gente não se comparar. Sim. Porque muitas vezes tem esse desejo da gente querer ter e querer ser assim também. Só que os contextos de vida são completamente diferentes. E daí a gente tem duas opções. Ou dar os pulos que tu vai ter que fazer pra conseguir chegar nesse lugar. Ou entender que essa é uma vida que talvez tu também não consiga ter agora, sabe? E talvez essa vida não seja pra ti. Porque a gente tem essa ilusão de que, cara, eu preciso ter essa vida. Só que na verdade nem é o que eu quero. Sim. E a gente também não pode esquecer que, como a Rafa falou, só tá a parte boa nas redes sociais, né? Exato. Isso, as pessoas só mostram o lado bom, só que o lado ruim, tipo, como a gente, né? A gente não vai ficar postando coisas ruins nossas nas redes sociais, tipo, momentos tristes e tal. A gente posta o que a gente mais gosta em nós. Só que a gente acaba se comparando porque, na verdade, é uma fantasia, né? A internet, querendo ou não. E essa geração, essa nossa geração, né? Ela tem essa maldição de, tipo... Claro, eu acho que antigamente também as pessoas olhavam as revistas, olhavam, né, na TV, queriam ter aquilo, mas hoje em dia há um nível de informação tão grande e tu se sente tão próximo daquela pessoa que tu sente um desejo de que, tipo, cara, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu não tenho isso? Por que eu também não tenho essas oportunidades, sabe? Sim. Então eu acho que também é muito de consumir, né, esses conteúdos. A partir do momento que tu abre os olhos e pensa... Cara, talvez isso não seja pra mim no momento, as realidades são diferentes. E não pensar que o fato de uma pessoa estar na tua frente na vida, algo que tu considere na tua frente, não significa que tu não vai chegar lá também, sabe? Exato, Às vezes tu só vai chegar em outro momento. Claro. Cada um tem seu tempo de viver as coisas, de conquistar as coisas e tá tudo bem, sabe? O problema é não deixar isso te consumir e te desmotivar. Eu admito que eu surto muito com isso, assim, tipo, e me traz um pouco de ansiedade. Mas eu fico pensando assim, que nem eu sou uma pessoa que eu gostaria de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Sim. E eu tento fazer o máximo de coisas que eu consigo. Mas chega um momento que, tipo assim, sei lá, vamos dar o exemplo de postar os vídeos no TikTok, assim, que eu queria postar todo dia, porque eu sei que se eu postar todo dia, vai dar certo. Só que, cara, no momento, eu preciso estudar, eu preciso fazer o TCC, eu preciso trabalhar. Então, se eu não achar uma forma de unir, tipo, o que eu realmente faz parte da minha rotina para falar ou pra gravar ali, talvez não faça sentido pra mim, assim, eu não tenho esse tempo sobrando. Então, ou tu arruma uma forma de fazer isso, tipo, utiliza as atividades do teu dia que tu tem pra fazer isso, ou tu aceita que, tipo assim,
cara, talvez eu não consiga gravar esses Sim. vídeos todos os E dias. botar isso como prioridades, né? E talvez isso não faça sentido pra mim. E outra coisa que eu penso assim, tipo, tá, tu mesmo, tu não fazendo, tu te cobra pelo que tu nem fez, né? Exato. Só que tu tá fazendo uma série de outra coisa. Oh, Tá exatamente. Exato. tá É escrevendo escolher as TCC. tuas batalhas naquele momento, Exato, tipo, entendeu? tu tá escrevendo TCC, tu tá trabalhando, tipo, tu tá fazendo outras coisas. E aí eu acho que é o principal, assim, tipo, o que nos salva, assim, sabe, nesse momento da vida. Que a gente tem aqui, na real, olhar pro presente, né? E tentar valorizar as coisas que a gente faz. Tipo, a gente tá aqui gravando um podcast. Que massa, que legal esse nosso projeto, que legal que a gente tá escrevendo TCC. Acho que a gente, por viver nesse mundo hoje em dia tão, né, de ansiedade generalizada, a gente acaba sempre pensando no depois, no depois. Só que na Sim. realidade, o legal mesmo é o que a gente tá fazendo agora. A gente nem sabe se a gente vai estar aqui depois, Exato. né? Tipo, viver o presente, de fato, é a única solução pra gente conseguir valorizar as coisas que a gente faz, né? Porque senão a gente tá sempre se cobrando pelo vídeo que a gente não postou, pela coisa que a gente não fez. Cara, Tipo, é valoriza um enlouquecedor. pouco o que tu faz também, Exato. sabe? Exato, o problema é que a gente não vê algumas conquistas como conquistas. Tipo, a gente tá fazendo uma faculdade, cara, sabe? A gente vai ter um diploma. Isso é uma baita conquista que muitas pessoas não têm, sabe? Então a gente tem que reconhecer também que coisas que talvez pareçam pequenas são muito grandes, entendeu? E para outras pessoas, por exemplo, eu vejo muita gente que, né, enfim, posta na internet e até, né, tá conseguindo ganhar a vida dessa forma, mas, por exemplo, não condiz com um princípio meu, que é o de estudar. Sim. Pra mim, é um princípio básico eu ter um diploma de graduação. Tem gente que não acha isso necessário, e ok. Talvez essas pessoas estejam conquistando coisas que daqui a pouco nós vamos conquistar também. Não quer dizer que nem a Rafa falou, tipo, que a gente não vai também conseguir alcançar essas coisas. Mas tudo tem o seu tempo e vai dos teus princípios e das tuas prioridades. Exato. O que vale a pena pra ti no momento. Eu nunca tinha pensado dessa maneira, mas é fato, né? Porque talvez a gente nem conquiste o que o vencedor tá conquistando, só que na verdade a gente, pra nós, é uma prioridade estudar e fazer faculdade, enfim, né? Ir por outros meios, assim. É, conquistar de outras formas também, né? Exato. E quando a gente fala, né, até é difícil exemplificar, assim, o desenvolvimento da nossa própria identidade, porque é um período muito individual para cada um e também um período muito conturbado. E que a gente tá tropeçando o tempo inteiro. Exatamente, E a não gente é- tem que ser forte pra, tipo assim, não, eu penso desse jeito. Não é uma linha tênue, assim, tipo, uma crescente constante. Tipo, são muitos altos e baixos. E eu acho que principalmente nos momentos em que a gente cai, né? A gente percebe, tipo assim, cara, surgem pensamentos de autossabotagem. Tipo, será que isso é pra mim? Será que realmente eu sou suficiente pra fazer isso? Sim. Será que... será que era pra eu estar aqui? Sim. E, tipo, o fato de exercer esses pensamentos e, sei lá, se questionar isso... E o fato da gente buscar as nossas próprias respostas também diz sobre esse período de crescimento, né? Eu sofro muito com isso também, que eu sou muito ansiosa em relação ao futuro, sabe? Tipo, eu tenho uma dificuldade de aproveitar o processo. Eu quero já que tudo dê certo, sabe? E aí eu falo muito com meu pai sobre isso. E tipo, eu tenho medo de não dar certo, de errar naquela coisa, de fazer não sei o quê. E aí ele fica tipo, mas esse é teu momento de errar, entendeu? Essa é a fase da vida que tu tem pra errar. E tu é muito nova, tu tem 22 anos, tu tem tempo ainda pra que as coisas se acertem, entendeu? Tipo, se a gente não errar agora, alguma hora vai ter que errar, E é entendeu? melhor que erre agora. E Exato. ontem eu até tava escutando um episódio do podcast da Lela Brandão. O Gostosos Também Choram, que eu acho maravilhoso. E ela fala sobre isso, sabe? Existe um fluxo da vida, sabe? E às vezes a gente não quer tomar uma decisão, ou a gente acha que a gente não pode pronto. passar por aquilo, ou não está pronto para passar por aquilo, mas a vida te cobra para passar por aquilo. Exato. E se tu não tomar essa decisão, por exemplo, nesse momento, a vida vai fazer tu passar por uma situação mais difícil para entender que tu tem que passar por isso. São sinais, né? Que a gente às vezes se agarra ou não. Eu acho que os momentos de fragilidade, tipo, é o fracasso, que a gente tem medo de fracassar. Cara, é nos momentos de fragilidade que de fato tu amadurece, sabe? Que é nos momentos de fracasso, de vulnerabilidade, que tu cresce, sabe? Que tu vê em algo pra te agarrar, seja nas tuas opiniões, seja na tua espiritualidade, enfim, sabe? É o momento de que eu tenho muito esse conceito de, tipo assim, a gente pode levar a vida como se ela fosse, enfim, a vida acontecendo, tudo acontece, ou como se tudo fosse um milagre, um sinal, sabe?
tipo, uma coisa muito ruim aconteceu. Como tu disse, pode acontecer algo muito pior depois se a gente não tomar uma atitude, sabe? Então... Que é o fluxo. É o fluxo da vida. E se a gente... Eu tenho a opção de levar tudo como um milagre, porque daí eu me agarro nisso e eu tento mudar algo. Mas tem também... É uma opção, sabe? Cada um pode levar a vida do jeito que quiser. Só que é nos momentos de fragilidade que a gente até vê as pessoas, né? Tipo, as pessoas ficam super mal e buscam outras fontes. Só que é nesses momentos que tu tem que estar agarrado, sabe? Que tu tem que ter algo pra te agarrar. Não, exato. É nesse momento que a gente se conhece até, sabe? Que a gente encontra forças também pra superar tudo que a gente ainda vai passar na vida. Então, eu acho que é muito importante e é muito parte desse amadurecimento, sabe? E o pior dessa fase, eu acho que é porque a gente sente muito, sabe? A gente sente tudo muito forte. E a gente é uma geração ansiosa, né? De querer que as coisas se resolvam pra agora, né? E esquecer que existe um processo. A gente esquece de olhar pro agora, na real, Sim. né? E o que eu acho também é que a gente torna as decisões tão maiores do que elas são. Ai, demais. Tão maiores. E eu não sei se é por conta da ansiedade, mas tipo, ai, não, mas eu preciso tomar. Cara, isso vai mudar a minha vida. Não, mas isso, não sei o quê. Não, mas isso não vai ser o fim do mundo. E, gente, não é? Não, e aí tu Exato. olha pra trás e tu pensa assim, eu poderia ter levado de uma forma tão mais de boa, Mais porque de fato tranquila. aconteceu a mesma coisa que ia acontecer, tá ligado? Cara, se a gente usar um exemplo básico, assim, de faculdade, de curso, né? Eu conheço muita gente que trocou de curso várias vezes, sabe? E se encontrou depois. E tá tudo bem, sabe? Faz parte do processo a gente fazer decisões que a gente talvez se arrependa depois e trocar de ideia. Mas e o medo, né? Por que a gente tem medo de se arrepender? Por que a gente tem tanto medo de errar? E eu não sei onde a gente aprendeu que, tipo, não é permitido a gente errar e a gente recomeçar e que isso é um sinal de fracasso e que isso é um sinal... E tá tudo bem recomeçar, sabe? Eu acho que a gente até pode ter, né? Existem muitas pessoas que têm essa rigidez dentro de casa ou até no ciclo que vive. Só que eu acho que o principal é a gente, tá ligado? É a gente que se auto-sabota. Porque se nós acreditássemos mais em nós mesmos, a gente não teria tanta ansiedade assim por medo de errar, né? Sim. E tanta confiança, isso vai muito de cada um, né? Mas, tipo, no que tu acredita, né? Se tu, por exemplo, eu tenho conhecidos, assim, que são muito... que acreditam muito em Deus e eles são muito fiéis à ideia de que, cara, Deus sabe o que faz. E, tipo, as coisas acontecem conforme Ele quer. Independente do que tu acredita, tipo, em Deus, no universo, em energia, tipo, as coisas acontecem como elas têm que acontecer. Não adianta tu fugir disso. E é uma opção tua querer acreditar nisso. Tipo, tu vai viver muito mais leve, assim, sabe? Se tu tiver uma segurança, assim, sabe? Depois que a situação passa, assim, e tu vê que tu realmente aprendeu com aquilo, sabe? Que realmente tudo fez sentido. Às vezes é uma merda a situação, mas no final tem um propósito, sabe? É parte do teu amadurecimento, é parte do teu crescimento. E por isso que até esses momentos de crise, esses momentos caóticos são importantes para a nossa construção, né? Mas a gente tá tão acostumados também a ver a vida perfeita que a gente não se acha mais no direito de errar. Sim. Sabe, a gente tá tão acostumado a ver o lado bom, e eu acho que isso é a pior coisa que aconteceu, né, em relação a tanta gente mostrando o que tá fazendo, porque, como a Manu disse antes, as pessoas só mostram o lado bom, e tu acredita, tu começa a desvalidar até as pequenas coisas boas que tu faz no teu dia, porque não é bom o suficiente. Exato. E sobre esse assunto de o medo de errar, o medo de fracassar, a autossabotagem em si, né? Eu li eu tô lendo, na verdade, eu não terminei, um livro que se chama Ninguém é de Ninguém. É um livro espírita, mas a mensagem dele é bem legal, independente, né, do que qualquer um acredita. Porque ele conta a história de um homem, na verdade, de um casal, e aí esse homem, ele sempre trabalhou, sempre batalhou e tudo mais, e aí do nada ele fracassa, porque ele confiou tudo no sócio dele, sempre foi um homem honesto, e o sócio dele roubou tudo dele e ele ficou fracassado. Tipo, ele tá totalmente fracassado. Perdeu tudo. Derrotado, sim. Derrotado, perdeu tudo. E o que ele faz? Só que ele sempre foi muito ciumento com a mulher, de tipo, que a mulher não podia trabalhar, porque ia ter outros homens, nananana. Aí agora a mulher tá sustentando ele, a mulher tá trabalhando e ele se sente ainda mais um fracasso por isso. Inferiorizado, sim. Inferiorizado, exatamente. Aí, o que acontece? Ele se deixa nesse papel de vítima.
ele fica se culpando, ai, tu não vai gostar mais de mim, ai, tu deve estar muito chateado. E aí ele só emana coisa ruim, sabe? Tipo, ele só tá ele tá no buraco, assim, tipo, ele nem acredita na capacidade dele, ele só se culpa, porque eu fui um idiota, porque isso, porque aquilo. Tipo assim, ele tá no buraco e ele não faz nada pra mudar. E aí a mulher, ela começa com uma insatisfação. E aí uma vez ela pegou e falou, tipo, tá, tudo bem, tu tá mal, nananã, só que o que tu tá fazendo pra mudar, sabe? Eu te desculpo pelo que aconteceu, só que, tipo, faz algo pra mudar, sabe? E aí tu lê a pessoa se vitimizando o tempo inteiro e se auto-sabotando o tempo inteiro, ela só tá atraindo coisa ruim, seja de espiritualidade, ou seja, tipo, o que tu fala, o que tu faz, sabe? Quem acredita, realiza aquela frase, tipo, ele tá acreditando que ele é um fracasso, sabe? Ele nunca vai conseguir arranjar um emprego, tipo, ele tá nesse fracasso. Aí tu vê uma pessoa se auto-sabotando, se vitimizando o tempo inteiro, tu lendo aquilo, tu fica, cara, por que ele não faz nada, Coitada, tá ligado? sabe? Por que tipo, ele não faz nada pra mudar, tá ligado? E quantas vezes a gente já se coloca nessa posição? Exato, aí chega o momento que tu pensa assim, por que eu não faço nada, tá E ligado? porque é tão difícil a gente olhar pra nós da forma que a gente olha pro outro. Exato, Sim, exato. exato. E reconhecer as coisas que a gente já tem, sabe? A gente sempre pensa muito no que a gente quer conquistar, sempre almeja mais e mais, só que o que a gente já tem. Eu lembrei muito de uma historinha do filme da Disney, Soul. Não sei se vocês assistiram, mas ele conta a história de um músico que ele tem o sonho de tocar com uma outra musicista famosa. E aí ele consegue tocar com ela. Aí ele sai do palco e fala, tá, e agora? E aí ela conta uma história pra ele que é tipo assim, tinha um peixe que expressava muito a vontade dele de ir pro oceano. Ele falava, eu tô procurando um tal de oceano, eu quero muito ir pro oceano. Aí chegou um peixe mais velho e disse, mas tu já tá no oceano. E ele disse, não, isso aqui é água, eu quero o oceano. Sim. Tipo, ele não percebeu que ele já tava no lugar que ele queria estar, entendeu? Sim. A gente vibra no depois, mas na verdade a gente não consegue vibrar no agora, né? E eu acho que essa história daí, ela vem no lugar de reconhecer que às vezes a gente já tá num lugar bom e a gente não reconhece, sabe? A gente vê como um lugar ruim. Nem um lugar ruim, mas um lugar que não tá sendo suficiente. Sendo que já é Exato. aquilo que tu pediu um dia, sabe? Sim, exato. Tudo que a gente vive já foi algo que a gente não imaginava lá atrás, né? As pessoas muito falam, a minha eu do passado, tipo, a minha eu adolescente, pré-adolescente, ia estar muito orgulhosa de quem eu sou hoje. E é muito isso, né? A gente já quis ser um dia o que a gente é hoje. Né? E esses pensamentos, eles também, né, são aqueles pensamentos que nos auto-sabotam e que a gente mesmo cria, né? Parece que é difícil também a gente ter uma linha contínua de, tipo, pensamentos positivos. E é normal é importante também a gente normalizar sentir isso, porque, né, eu sou uma pessoa que eu me culpo. Eu sinto muita culpa por errar, ou por ter esses pensamentos, ou porque, sei lá, eu acredito em boas energias, e daí quando eu não tô sentindo essas boas energias, eu já penso, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. E não é, tipo, faz parte do processo. E nenhum livro, assim, por exemplo, de autoconhecimento, de energias, sei lá, fala que o processo, ele é contínuo e feliz o tempo inteiro. Ele é pesado, ele é difícil. E é justamente nesses momentos que a gente percebe que a gente tá sabendo lidar de forma diferente ou não, né? E tem até aquela frase que a ignorância é uma bênção, né, às vezes. Porque quando tu é ignorante, de certa forma, tu não quer ver as coisas erradas que tu faz, tipo, tu só vai, tá ligado? Só que quando tu não tem essa ignorância, tu percebe o que tu poderia ter feito melhor, mas tu tenta mudar. Eu acho realmente que é um sofrimento desnecessário, porque faz parte, sabe? Tipo, a gente precisa passar por essas coisas que nem a gente falou antes. É parte do teu processo. Não tem como tu viver a vida inteira numa linha reta, assim. Claro, exato. Realmente, eu acho que a gente externaliza muito do que a gente tá sentindo, né? E essa questão de morar sozinha mexe com sentimentos muito profundos nossos de solidão, né? De se sentir sozinha, de estar sozinha. Não que isso necessariamente precisa ser uma coisa ruim. E eu acho que isso vem muito com o tempo, assim, da gente aprender a lidar com a nossa companhia. Gostar, né? Gostar da nossa companhia e entender também que a gente não precisa se culpar por se sentir sozinha, se culpar por se sentir... enfim, sentir que falta algo. Porque a gente sempre tá buscando mais, né? O que basta pra nós é entender se as situações que estão ao meu redor são coerentes de entrar na minha vida. Então, não é só porque eu estou me sentindo sozinha que eu posso permitir pessoas ou coisas ou situações ruins que vão preencher
algo que eu acho que vão preencher algo dentro de mim, entrarem na minha vida, mas na verdade elas não vão preencher, porque primeiro tu precisa estar bem, primeiro tu precisa, né, saber lidar Sim. com essa situação e saber lidar com a solidão. E aí tu acaba buscando no outro algo que falta em ti, né? Sendo que Sim. não vai ser o outro que vai suprir isso, porque a gente vai criar uma fantasia do outro e em algum momento ele vai te decepcionar porque tu fantasiou algo que tu precisa, sabe? Não é o que ele precisa, é o que tu precisa. Não é o que ele é, né? E eu acho que é outra questão também da gente, sei lá, quando a gente tem outra pessoa, parece que a gente pensa que tá dividindo o peso, sabe? Ai, é muita responsabilidade, muita coisa. Se eu tiver outra pessoa do meu lado, vai amenizar, vai ser melhor. Só que às vezes não, sabe? Às vezes é mais bagagem que vai entrar na tua vida e vai te atrapalhar. Eu acho que isso também não é só sobre relacionamento amoroso, né? Mas familiar, de amizade. A gente sempre acaba... Que bom que a gente tem uma rede de apoio, que bom que a gente tem com quem contar. Só que, na verdade, a gente vai estar sozinho, né? Tipo, se qualquer coisa acontecer, todas as pessoas podem ir, tipo... Exato. A gente acaba esperando do outro algo pra suprir a gente, sendo que, na verdade, só a gente, de fato, vai conseguir suprir aquela necessidade, assim, né? A partir dessa fase, tipo, a vida é nós, entendeu? Não tem mais alguém pra ser nosso apoio. Sim. Então, eu penso muito sobre isso, sabe? Como eu aprendi morando sozinha e em outra cidade, distante de todo mundo, começando uma vida nova, em como eu aprendi a gostar da minha companhia, sabe? Sim. Tipo, Isso não tem preço. exato, eu me divirto muito sozinha, gente. Eu vou, às vezes, num café sozinha, Claro, coisa ótimo. boa. E Ou faço tomar muito música, bem. fica tomando um chá, coisa boa. Sim. E é nesses momentos também que a gente realmente se descobre, sabe? E encontra quem a gente é de verdade, porque é nós por nós. E eu acho que é exatamente isso, sabe? A gente transformar a solidão em solitude. Ao invés de ver como algo apavorante, Monstruoso. exato, é algo bom, sabe? Que a gente vai passar o tempo com nós mesmas e vai se descobrir, se aprender a viver, sabe? É autossuficiência, né? E isso vai refletir pro resto da nossa vida. Não que a gente não precise dos outros. Claro que Sim. sim, né? A gente vive num mundo em que a gente depende do outro. Mas que isso nos fortalece, né? A nossa Sim. própria solidão, não como algo ruim, mas como algo bom, né? E aquele livro da Ana Suída, psicanalista, inclusive uma amiga minha me indicou, é incrível. Tu já leu, né? Ele fala muito sobre isso, de como a gente vê como algo tão ruim, só que na verdade é só o que a gente tem dentro da gente. E aí fala também sobre isso, de espelhar nos outros e esperar dos outros algo nosso, sabe? Qual que é o nome do livro mesmo? A gente mira no amor e acerta na solidão. Impactante. Vou ler esse. É bem bom. É bem Eu bom. até vou reler. Fala muito sobre amor próprio, né, na real. E também, né, acho que se eu puder falar alguma coisa pra alguém que passa por essa fase, assim, da mesma forma que nós, também é sobre ter calma, sabe? Que as coisas, elas se resolvem, a gente transforma tanto as situações em monstros gigantes que são tão difíceis de combater. E daí, quando a gente olha pra trás, a gente muitas vezes passou por uma situação semelhante no passado, a gente pensa, tipo, cara, eu tô aqui, sobrevivi, tô melhor, tô mais forte, isso refletiu de maneira positiva ou negativa e aprendi. E a gente tem que levar mais leve, principalmente essa questão de, cara, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei se eu vou ter sucesso, eu não sei se... solta. Confiar, soltar e confiar no universo um pouco, confiar Confiar em nós Sim. mesmos. E não ter tanto essa preocupação de essa ansiedade, né? Essa ânsia de querer as coisas pra ontem, as coisas levam. Todo mundo tem uma sombra, isso é fato. Todo mundo tem um lado bom e tem uma sombra. Tipo assim, sintam, sabe? Sofram e sejam muito felizes, sabe? A vida é isso, um dia após o outro, tudo passa. Tudo passa. E eu acredito muito nisso também, que, tipo, a gente sempre é melhor hoje do que a gente foi ontem, sabe? Sim. Tipo, cada dia Se a gente tem consciência, né? De querer Exato. melhorar. tem gente que... Tem isso. Mas, tipo, cada dia a gente acrescenta mais, sabe? Sim. Então, é olhar pra esse lado positivo da vida também. Exato. Sabe? Que a vida não... Esse caos faz parte. Às vezes, pode chorar, pode se espernear, porque tá tudo bem, E sabe? mulheres são bem emocionais. É uma Isso questão... não é uma fraqueza. Gostosa também chora. Gostosa também choram. E é só chorando e botando pra fora. Sei lá, não precisa chorar, né? Mas, tipo, só sentindo coisas ruins e vulneráveis que a gente consegue
muitas vezes melhorar, E né? seguir em frente. Consegue forças, né? Forças. A mulher, ela tem muito, ela é muito mais sensível e tendem a botar a gente num papel de como se a sensibilidade fosse uma fraqueza e não é, que bom que a gente sente, sabe? É. Eu fui uma pessoa que por muitos anos eu não sentia, eu era uma pedra. Eu era uma pedra de... Sério. Sim, eu não sentia nada. Chocante. E hoje em dia eu sofro mais porque eu sinto, mas eu fico feliz pelo menos de sentir, sabe? Eu acho que a gente tá vivendo a fase mais É linda. processos, né? A gente tá processo. vivendo a melhor fase da nossa vida, uma fase em que a gente é jovem, a gente tem energia, a gente tem disposição Que a gente se descobre. a gente tem disposição pra estudar, pra sair, pra aprender, pra... Enfim. Ser feliz, Pra errar. Eu Pra acho que errar. é isso. Tipo, gente, esse é o momento pra gente errar na nossa vida. É. Entendeu? Se não errar agora, em algum momento a gente vai errar. Então vamos errar enquanto ainda tem tempo. Enquanto dá, né? De consertar tudo depois. Enquanto sabe? ainda dá pra passar um paninho. Exato. Faz parte da vida. Gente, café com Deus. Com Café Deus mães. com Café Deus, com mãe. Deus as mães. Com Deus as mães. Sério, foi uma sessão de terapia. Uma sessão de terapia, eu Café gostei. com as Três Marias. Eu gostei desse estilo de episódio. E vocês nos contem se vocês gostaram. A gente tá sempre, né, disposta a trazer mais assuntos aqui pra vocês. Eu acho que, principalmente esses assuntos de vida real e a gente falar também o que a gente sente, o que a gente tá passando, são, às vezes, os mais importantes pra nós, né? Porque Exato. a gente também não tá aqui só pra mostrar o que todo mundo já mostra, né? Exato. E A gente quer mostrar uma visão nossa também sobre esses aspectos da vida. A gente vai seguir falando sobre moda, trazendo conteúdos interessantes pra vocês, que a gente gosta de estudar sobre. Mas a gente também quer se desprender um pouco só do lado profissional, né? Tipo, a gente vai trazer muito a moda, mas é também sobre nossa vida, sobre essa fase que a gente tá passando, sobre faculdade, sobre morar sozinha mesmo, sabe? É nossas vivências e a gente quer refletir isso no nosso conteúdo também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso 7º episódio do No Sei Só Fashion. Nossa bagagenzinha de vídeos está crescendo aos poucos. E contem pra nós, né, se vocês gostaram, o que vocês esperam nos próximos episódios. Que a gente tá aqui pra ouvir vocês. Beijos! Tchau! Até mais, até o próximo episódio. Beijo!